Olá, a aula de hoje será de morfologia bacteriana. Qual que é o objetivo dessa aula? O objetivo é reconhecer os tipos bacterianos e as suas estruturas. Bom, como é que são morfologicamente caracterizadas as bactérias? Pelo seu tamanho, sua forma, o arranjo que elas formam. Isso são características morfológicas grosseiras. E também são caracterizadas pelas estruturas que elas apresentam. Em relação ao tamanho, elas podem ser, são sempre microscópicas, né? E elas vão variar de 0,2 a 1,5 micrômetros. E um comprimento mais ou menos de 1 a 6 micrômetros. Algumas espécies possuem algumas células que são um pouquinho maiores. Em relação à forma, isso é importante para a categoria taxonômica. Elas podem ser classificadas basicamente em três grupos, que seriam os cocos, que são elipsoidais ou esféricas. Temos os cocobacilos, que seriam como se fossem uma redondinha um pouquinho achatadinho. Temos os bacilos, que são cilíndricos ou bastões, né, bastonetes, e as espiraladas ou helicoidais, que são os espirilos. Bom, então aqui temos algumas fotos para a gente poder visualizar formas reais de algumas bactérias. Então temos aqui os streptococcus beta-hemolíticos. Na microfotografia à esquerda, uma microfotografia eletrônica, dá para ver os cocobacilos, os streptococcus, em um arranjo de corrente. Então vejam que parece um colarzinho de pérolas, uma agarradinha na outra. E no lado direito é uma fotografia de um microscópio óptico com uma coloração de grã que a gente vai ver especificamente em uma outra aula. Nessa outra fotografia, temos o Staphylococcus aureus. Reparem que forma um arranjo como se fosse um cacho de uva, assim, um racimo. Então, eles são bem redondos. Também temos uma fotografia eletrônica à esquerda e à direita uma fotografia de microscopia óptica. Um outro microorganismo também é um Streptococcus ou pneumoniae. Reparem que é um cocobacilo. Já são mais soltos. Também eles formam correntes, não nesse caso, nessa foto, mas eles também se agrupam, se dividem em um plano formando correntes. A leptospira, então, é um espirilo. Eles formam essas curvas. Dentro dos helicoidais, nós diferenciamos as espécies justamente por essa quantidade de curvas, pela amplitude, pela rigidez da parede, é o que caracteriza um espirilo e diferencia um espirilo de outro. A Salmonella typhi, aqui temos uma fotografia eletrônica e uma ótica à direita. Reparem que na eletrônica não aparecem os flagelos e já na microscopia óptica acabam aparecendo esses filamentos, esses fiozinhos que a gente está enxergando, então são os flagelos, que a gente já vai estudar. Aqui temos uma fotografia eletrônica e outra ótica do Bacillus tetânicos. Reparem que ele é abaulado numa ponta, por quê? Porque ele tem um esporo na parte terminal, então ele vai deformando, então isso dá uma característica que facilita ter sua identificação na microscopia. Aqui temos o Clostridium perfringens, então são bastões, reparem que eles são alongados e as extremidades são retas, né, como se fossem cortadas a faca, certo? Então isso é uma característica do Clostridium perfringens. Já reparem nessa outro bacilo, que é uma Escherichia coli, como eles são mais curtinhos e as extremidades são arredondadinhas. Aqui nós temos o arranjo, ou seja, a disposição que muitas bactérias elas podem então se classificar quanto a esse arranjo que elas, né, essa disposição que elas fazem entre si. Então os cocos eles são agrupados aos pares. Então quando isso acontece, o nome que se dá é diplococos. Então, quando o agrupamento constitui uma cadeia de cocos, como aquela microfotografia que eu falei que parecia um colar de pérolas, eles são chamados de streptococcus. Tem outros que são cocos irregulares, lembrando cachos de uva, como aquela microfotografia, que é então o Staphylococcus. Os bacilos e os espirilos, eles se apresentam normalmente como células isoladas, porém,
às vezes, podemos observar os bacilos aos pares, que seriam os diplobacilos, ou em cadeias, que seriam os streptobacilos. Temos ainda as tétradas e as sarcinas. As tétradas, elas se agrupam em 4, e as sarcinas seriam 4 na frente e 4 atrás, fazendo como se fosse um cubinho, né? Não sei se dá para ver ali na representação gráfica das sarcinas. E as espiraladas, como eu falei, elas normalmente se apresentam isoladas. Uma curiosidade é que spirillum é a palavra para plural e spirilla é a singular. Então, as espécies, elas são diferenciadas justamente pelas diferenças que tem nas espirais, de acordo com o quê? Com o comprimento, com o número, com a amplitude da volta e com a rigidez da parede. Tem algumas que apenas têm uma curvadinha, que são os coma ou vibriões. Ali tem 2 fotografias apenas para vocês verem, porque são tão bonitinhos, mas de bonzinhos eles não têm nada, apenas são bonitos, né, gente? Bom, vamos ver algumas estruturas bacterianas. Temos externas à parede e internas à parede. Externas à parede temos os flagelos, os pelos, fímbrias ou pili, as cápsulas e a parede celular. Já internas à parede temos os protoplastos, esferoplastos, membrana citoplasmática, invaginações, citoplasma, inclusões, material nuclear e endosporos. Então, nesse desenho podemos ver alguma dessas partes que eu acabei falando. Então, começando ali na parte de cima da esquerda para a direita, a membrana citoplasmática, o cromossomo com a representação em verde ali no meio, grânulos de reserva, ribossomos, que na célula a gente vai ver que estão, na célula bacteriana estão todos separados. Seguindo, temos um flagelo, que não está marcado aqui para baixo, mas esse fiozinho rosa comprido. Temos a parede celular, um plasmídio, que é aquele anelzinho rosa que nós já vamos estudar o que é, mesossomos, o pili, está representado apenas com 2 pili, que são os pili ou pelos, mas poderia ter ao redor da célula inteira. E a cápsula, que é essa volta azul clarinha que temos toda ao redor. Os flagelos, então, eles são estruturas proteicas longas, de filamentos de proteína delgados que se projetam externamente à parede celular e são ancorados à membrana citoplasmática na própria parede. Elas são ancoradas por uma estrutura chamada de corpo basal. Esse corpo basal ele é composto por anéis, um gancho e um filamento. Esse filamento é subunidades de flagelina cilíndrica, né, que é uma proteína. E os anéis têm uma característica. As bactérias elas podem se agrupar em 2 grandes grupos, as gram-positivas e as gram-negativas. Já vamos ver o que é isso. As gram-positivas elas têm 2 anéis e as gram-negativas têm 4 anéis. Isso tem uma relação interessante com a estrutura e vamos dizer assim, e força da própria parede ao qual elas são ancoradas. Os flagelos em si, o número e a disposição desses flagelos na célula vão ser importantes para taxonomia, ou seja, para podermos identificar as bactérias. Então, ali na representação gráfica, nós temos um corpo basal com 4 anéis, que isso seria a ver se alguém lembra, vou dar um tempo, uma gram-negativa, porque tem 4. Então, aí temos o bastão e o gancho. O gancho é o que faz o movimento de rotação para que o flagelo, que depois vem o filamento, então ali teria o início, no desenho, o início do filamento, mas isso, imagine, é uma coisa bem comprida, longa, e o gancho é o que faz esse movimento de rotação para que o filamento possa girar e fazer o movimento de deslocamento da bactéria. Esses flagelos, então, eles podem estar dispostos na célula de várias formas. Então, temos as monotríquias, ou seja, apenas um flagelo. Peritríquias, peri vem de quê? De perímetro, periferia, então todo ao redor. Então, esses flagelos,
eles vão estar em todo ao redor de toda a célula. Anfitríquia, ambos, né? Então, ambos lados. Lofotríquias, lofo vem de tufo, então é apenas em uma extremidade um tufo de flagelos. No exemplo ali da monotríquia, ele é um flagelo polar, né? Porque está numa das extremidades. Em geral, os bacilos e os espirilos, eles são flagelados, e os cocos, em geral, não são. Como eu disse antes, o movimento de rotação é que faz com que o flagelo, esse movimento rotatório que faça esse deslocamento da bactéria. Mas a velocidade, ela é bem variável. Então, tem ali 2 exemplos. Ali está um mmHg de micra por segundo, ok? Em relação ao Spirillus serpens e ao Vibrio coma. Temos também bactérias que são deslizantes, né? Como, por exemplo, as mixobacteriales. Elas também se movimentam, mas por movimentos sinuosos. Então, estou falando, em geral, de movimentação aqui. Não por movimentos sinuosos, mas elas são bem lentas, são muito poucas micras por segundo. E também há um movimento que é uma resposta táxica. Essa resposta táxica, ela pode aproximar ou afastar uma bactéria de alguma situação. Por exemplo, por uma substância química, uma quimiotaxia. Na aula de genética, a gente vai estudar uma quimiotaxia bem interessante. E também uma condição física, como por exemplo a luz, uma fototaxia. Então, ela tem atração ou repele a luz, então ela vai se deslocar para se atrair ou se afastar da luz. Os pelos pili-ou-fímbrias, o que são? Então, uma coisa são os flagelos, outra coisa são esses pelos. Então, reparem no desenhozinho, nós tínhamos antes o desenho ali do monotríquia, peritríquia, e reparem que agora nessa figurinha, que seria a mesma que a anterior, mas tem esses cabelinhos todos laranjinhas. Então, esses são os pelos, que eles são ao redor de toda a célula. Então, são estruturas finas, curtinhas, também são proteicas, certo? Mas não tem relação nenhuma com a motilidade. Elas estão associadas com a adesão, ok? E tem um tipo de pili que ele é do tipo sexual, que ele vai fazer a conjugação. Nós vamos ter isso também na aula de genética, onde vai ser utilizado para a transferência de material genético. Aqui tem uma fotografia eletrônica customizada, né, colorida, onde mostra um bacilo com todas as fibras. Então, vejam realmente como ela é bem cheinha ao redor de toda a célula de pili. A cápsula em si, então, o que é uma cápsula? A cápsula é uma camada viscosa que externa à parede celular e ela é geralmente de natureza lipopolissacarídica, mas existem algumas também que são constituídas de alguma proteína. E a cápsula, ela constitui um dos antígenos de superfície das bactérias, porque isso também faz uma relação com a virulência da bactéria. A cápsula ela vai conferir uma resistência à fagocitose, fazendo com que, numa mesma espécie, as amostras que são capsuladas sejam mais virulentas que as não encapsuladas. Aqui temos uma representação da parede celular. Então, no desenho, a gente pode ver a cápsula na primeira camada, a parede celular, que estaria em cinza, e aí depois vem a membrana. E aí tem uma fotografia eletrônica para vocês poderem observar também onde é que ficam, né? É difícil de visualizar assim, mas onde é que ficam algumas dessas camadas. Então, a constituição da parede celular é uma coisa sensacional que até hoje eu não sei como o Christian Gram, esse dinamarquês, em 1884, desenvolveu um método de coloração que permanece até hoje e divide as bactérias em 2 grandes grupos de uma forma bem interessante, porque não é apenas a coloração que é dividida em gram positivo ou gram negativo pela retenção desse corante,
mas sim as características que as bactérias têm entre si, as gram-positivas, e entre si, as gram-negativas, que dão várias características de importância até para tratamento. Então, como é que é feito isso? Então, é feito um esfregaço bacteriano, que é fixado pelo calor, e daí faz vários tratamentos sucessivos com reagentes de cristal violeta, Lugol, álcool, fucsina, e sempre com uma lavagem com água após cada reagente. Já vamos ver cada etapa. Então, como é que consiste isso? Esse esfregaço bacteriano vai ser corado com cristal violeta e Lugol. Vocês vão assistir um vídeo apenas para ver esse método, tá? Então, todas as bactérias elas vão absorver igual esse corante cristal violeta. Dentro da célula, né? E aí vai absorver o Lugol também. Dentro da célula vai ficar uma cor roxa, porque o cristal violeta é roxo. Se eu colocasse o cristal violeta e o Lugol fora da célula misturado, ele formaria um complexo que não penetraria na célula. Por isso que essa reação de combinação tem que acontecer dentro da célula. Então, põe o cristal violeta, penetrou na célula. Põe o Lugol, que tem iodo, vai penetrar na célula, vai entrar na célula e vai fazer um complexo dentro da célula, grudado à proteína celular, chamado proteína iodo-para-rosanilina. Aí eu vou passar uma água para tirar o excesso de corante e vou fazer um tratamento com álcool cetona, bem rapidinho. E aí que vem a grande diferença. As bactérias vão ter comportamentos diferentes. Umas vão ficar roxas, porque vão segurar aquele complexo, proteína iodo-para-rosanilina, e outras não, porque há uma diferença na parede. E elas vão descorar. Então, essas que ficaram descoradas, elas precisamos enxergá-las, né? Nós precisamos vê-las. Então, vão ser coradas com fucsina ou safranina. Então, essas que não tinham cor vão se tornar avermelhadas. Eu as enxergo rosa, mas em toda a literatura diz vermelha. Então, aqui nós temos fixação do esfregaço, as bactérias na lâmina, tratamento com cristal violeta. Reparem que tanto a gram-positiva e a gram-negativa vão ficar roxas. Tratamento com iodo, fica um pouquinho mais clarinhas. Aí vai haver uma descoloração com álcool cetona. E logo depois corante fucsina. E o que acontece com as gram-positivas que estavam roxas se botarmos fucsina em cima? Não acontece nada, porque o roxo ele já é feito com vermelho. Então, quando você coloca no roxo mais um vermelho, só vai ficar mais roxo, não tem problema nenhum. Bom, como é que funciona então? Primeiro é feito um esfregaço. Como? Você pega a sua amostra com uma agulha, com uma alça, com suave, dependendo do material a ser coletado, vai pegar a lâmina de microscópio, a lâmina de vidro, vai colocar uma gotinha de água estéril e vai espalhar no centro da lâmina. Bom, depois de espalhar, vai fazer o quê? Vai secar isso no fogo. Pega com o suporte, inverte, passa no bico de Bunsen umas 2, 3 vezes para poder fixar e secar esse esfregaço, né, dessa amostra no fogo. Logo depois, então, procedemos à coloração. Não se preocupem que vamos ter um vídeo só sobre coloração de grã feito por nós no laboratório. Então, primeiro cora com violeta de genciano ou cristal violeta por 1 minuto. Passa o corante, espera esse tempo, lava com água bem delicadamente para tirar o excesso de corante e não para arrancar a amostra. Fixa então com o Lugol, então coloca o Lugol, também espera mais 1 minuto para a reação dentro da célula ocorrer, vai lavar novamente com água por 5 segundos e bem delicadamente. Aí descora com álcool cetona por 10 a 15 segundinhos, não é aconselhado 30 segundos porque lava demais. Lava novamente, tira o excesso com água e aí vai colocar a fucsina ou safranina por 30 segundos e lava novamente com água e vai secar a lâmina, sem esfregar por cima da amostra, para então levarmos isso ao microscópio. Bom, temos aqui duas representações da parede, das gram-negativas e das gram-positivas. Vamos ver um pouquinho e vamos falar um pouquinho de cada uma delas para entendermos essas diferenças e compreendermos por que de segurar ou não o corante. Bom, vamos ver então algumas diferenças simples, né, básicas entre as paredes das bactérias gram-positivas e gram-negativas. A coloração de grã, que foi, na realidade, imagine, em 1884, foi desenvolvido de uma maneira empírica, não sei nem como que foi feita uma metodologia dessas, né, com tanta precisão, porque depois de ter sido usado por 70 anos,
esse método é que realmente se descobriram as profundas diferenças estruturais que existem entre as paredes das gram-positivas com as gram-negativas. As paredes das gram-positivas é praticamente formada de uma só camada, enquanto que das gram-negativas é formada por duas camadas. Entretanto, os tipos de parede apresentam uma camada comum, que é situada externamente à membrana citoplasmática, e ela é chamada de camada basal, mureína ou peptidoglicano. Essa segunda camada somente nas células, está presente nas células gram-negativas e é denominada de membrana externa. E entre essa membrana externa e a membrana citoplasmática encontra-se o espaço periplásmico, que é onde está o peptidoglicano. As diferenças entre os dois tipos de parede, então, podem explicar o comportamento diferente das bactérias frente ao método Gram. Alguns trabalhos, eles sugerem que o cristal violeta e Lugol, esse complexo proteína iodo para rosanilina, ele não é retirado do citoplasma das bactérias gram-positivas por causa da menor permeabilidade do peptidoglicano espesso quando as bactérias são tratadas com álcool cetona. E uma coisa interessante é que quando as culturas são velhas, que há uma perda pelas autolicinas desse peptidoglicano, essas bactérias são gram-negativas, ou seja, sempre que a gente quer fazer uma coloração de gram, tem que ser uma cultura nova para não haver essa inversão. Bom, temos aqui uma representação da parede de umas gram-negativas, né, com um corte, onde podemos observar as camadas, tanto da parede celular, dos lipospolissacarídeos, das porinas, das lipoproteínas e fosfolipídios, o espaço periplasma. Então, a quantidade, reparem que a quantidade de peptidoglicano na parede dessas gram-negativas é relativamente pequeno. Ela não vai exceder 10% do seu peso seco. E as cadeias tetrapeptídicas podem estar ligadas umas às outras de maneira direta, mas muitas permanecem soltas. E a espessura da camada formada pelo peptidoglicano ela é bem variável, mas vários trabalhos sugerem que ela é monomolecular, ou no máximo bimolecular. Vamos ver agora a parede das gram-positivas. Também há uma representação. Nesse gráfico podemos ver a membrana plasmática, né, as proteínas atravessando, a parede celular. Vocês reparem que ali nós temos ácidos teicoicos e uma camada bem larga de peptidoglicano e ácidos lipoteicoicos. Bom, a grande parte das bactérias gram-positivas é formada por uma camada bem espessa de peptidoglicano, como vemos na figura, e praticamente de 40 a 90% do seu peso seco representa esse peptidoglicano que vai envolver toda a célula. A grande maioria, ou a totalidade das cadeias são tetrapeptídicas, estão ligadas umas às outras por diferentes tipos de ligações. No caso dos estafilococos, segundo a literatura, a ligação é feita através de um ponto de glicina, e enquanto que em outras bactérias gram-positivas a ligação ela pode ser por um outro tipo. E muitas bactérias também gram-positivas, as mais conhecidas para nós aqui, as estafilococos e os streptococcus, contêm na parede ácidos teicoicos. Esses ácidos são polímeros de ribitol-fosfato ou de glicerol-fosfato, que podem estar covalentemente ligados a peptidoglicano ou a lipídios da membrana citoplasmática. No caso desse último, é denominado de ácidos lipoteicoicos, como está ali na nossa figura. Os ácidos lipoteicoicos, eles atravessam a parede celular e podem ser detectados como antígenos de superfície da célula bacteriana. Nessa representação, podemos comparar bem ali o espaço periplásmico, podemos ver bem os ácidos lipoproteicos e os ácidos teicoicos atravessando, né, comparando ali as duas paredes. Observem que ela é mais fina, mas o peptidoglicano é bem mais espesso. Em relação ao espaço periplásmico, há algumas controvérsias, mas a maioria dos trabalhos até agora falam que o espaço ele se situa entre a membrana externa e a membrana citoplasmática, não existindo nas gram-positivas. E nesse local parece que se acumulam enzimas envolvidas na síntese da própria membrana externa e no transporte de moléculas.
Nas bactérias que produzem, por exemplo, penicillinase e exotoxinas, é o espaço onde vão se encontrar em maior concentração. Bom, em relação ao peptidoglicano, nesses slides nós temos a estrutura. Então, ele é um heteropolímero formado por 2 aminoácidos e alguns aminoácidos. Os aminoácidos são o N-acetilglicosamina, à esquerda, e o N-acetilmurâmico, à direita. O N-acetilmurâmico é um lactil éter de glicosamina. E os aminoácidos eles são bem variados, sendo mais frequentes o L e o D-alanina, o ácido D-glutâmico e o ácido mesodiamino-pimélico e a L-lisina. Então, ali na figura A, temos a estrutura geral do peptido, em ambas, né, do peptidoglicano, mas na A temos a estrutura completa de uma subunidade, mostrando as ligações que temos entre os 2 aminoácidos que compõem a própria cadeia do glicano e entre o ácido murâmico e a cadeia tetrapeptídica. Já na figurinha B, temos uma representação da ligação entre a carboxila, da D-alanina, de uma cadeia tetrapeptídica com o grupamento amino livre do ácido diaminopimélico da outra cadeia peptídica. O peptidoglicano é uma estrutura que confere à bactéria uma rigidez na parede, que vai determinar a sua forma, né, a forma da bactéria, e a protege da lise osmótica. Quando está em meio hipotônico, né, as ligações glicosídicas que unem a acetilglicosamina ao ácido murâmico da cadeia do glicano, elas podem ser rompidas pela ação da lisocima, que vai levar então a bactéria à morte. A lisocima ela é encontrada em algumas secreções, como por exemplo na lágrima, no colostro, na saliva. E as bactérias gram-positivas, quando elas são submetidas, por exemplo, à ação de uma lisocima, vão dar origem a células desprovidas de parede celular. E aí, então, elas são denominadas de protoplastos. E as bactérias gram-negativas, quando tratadas da mesma forma, vão dar origem a células denominadas de esferoblastos, onde o peptidoglicano está ausente, porém, a grande parte da membrana externa ainda permanece. Tanto os protoplastos quanto os esferoblastos são células arredondadas, visto que sem essa camada de peptidoglicano, a forma original da bactéria ela vai se perder, porque é ela que vai dar a forma. Então, elas vão ser redondinhas. Essas células também são facilmente lisadas pela entrada irrestrita de água quando são, por exemplo, expostas a um meio com uma menor osmolaridade, já que não tem, então, uma proteção mecânica que o peptidoglicânico daria à própria célula. Então, isso seria consequência dessa forma esférica. O peptidoglicano ele é encontrado, então, sempre na parede de todas as células bacterianas, com exceção da parede das arqueobactérias e de algumas bactérias do grupo Planctomyces. Entre as bactérias de interesse, por exemplo, na área da medicina, somente os micoplasmas não apresentam peptidoglicano, uma vez que elas não têm parede. Bom, em relação à membrana citoplasmática, elas são semelhantes às demais membranas biológicas e elas são constituídas por lipídios, né, fosfolipídios e por proteínas. Então, os lipídios, nós podemos ver, vamos observar depois ali nas figuras, que é uma dupla camada com grupos polares para fora e as proteínas estão imersas tanto na camada lipídica interna, externa ou atravessando-a. Essa membrana fazem parte de outros compostos exclusivos da sua estrutura, como lipopolissacarídeos, lipoproteínas e porinas. Os lipopolissacarídeos, também conhecidos como endotoxinas, são macromoléculas complexas, estruturalmente compostas por um lipídio ligado a uma parte oligosacarídea, de onde partem as cadeias polissacarídicas. O lipopolissacarídeo está posicionado na membrana externa, de modo que sua porção lipídica está inserida na face externa da dupla camada da membrana externa, ficando a porção polissacarídica exposta à superfície da célula bacteriana. A porção lipídica, né, o lipídio A, é responsável pelo efeito tóxico do lipopolissacarídeo e o lipopolissacarídeo constitui o próprio antígeno somático ou antígeno O de bactérias gram-negativas. As lipoproteínas
elas estão covalentemente ligadas ao peptidoglicano e elas contribuem para fixar a membrana externa ao peptidoglicano. E as porinas, elas são proteínas que se dispõem de modo a formar canais de passagem através da membrana externa. Possuem um peso molecular ao redor de 35.000 Daltons, mais ou menos, e funcionam também como um sítio de união específica para bacteriófagos, para vitamina B12 e outros nutrientes. E algumas dessas porinas só são produzidas na presença de respectivos substratos. As porinas de enterobactérias permitem a entrada de moléculas de até 600 Daltons. As encontradas nas pseudomonas aeruginosa e no gonococo podem deixar passar moléculas com peso molecular de entre 3.000 e 6.000 Daltons. Bom, a membrana citoplasmática, então, ela faz o transporte ativo, ela faz parte da cadeia respiratória, né, ou do sistema de transporte de elétrons, faz a produção de ATP, né, nos estágios finais da biossíntese dos componentes, como fosfolipídios, subunidades de parede do processo da divisão do material nuclear. Bom, os mesossomas, então, isso se refere a invaginações de membrana, que podem ser simples dobras ou estruturas vesiculares ou tubulares, e muitas funções já têm se atribuído a esses mesossomas, mas ainda não está realmente definido qual é esse papel. Acredita-se que estejam funções como divisão celular e respiração. Embora tenha alguns autores que defendem que o mesossoma é um artefato que resulta da técnica de fixação para observação em microscopia e não sendo um organismo em si das próprias bactérias. Em relação ao cromossomo, então, o genoma bacteriano ele é condensado e está organizado em uma estrutura denominada nucleoide. O nucleoide, o cromossomo bacteriano, ele é constituído por uma única molécula de DNA de fita dupla, conhecido como corpo cromatínico, que não está delimitado por membrana nuclear e é capaz de autoduplicação. E seus genes contêm todas as informações necessárias para a sobrevivência da célula. Temos também o plasmídio, que ainda no citoplasma de muitas bactérias existem moléculas menores de DNA, que são circulares, mas elas não codificam características essenciais à vida delas, mas vai lhe conferir algumas vantagens seletivas. Esses elementos extracromossômicos, né, eles são autônomos, ou seja, que eles vão decidir quando é que eles se autoduplicam, ou seja, eles são independentes. Eh, Quando a gente se encontrar no Teams, vamos conversar sobre algumas questões bem importantes em relação a essa duplicação independente. O número, porque cabe uma discussão bem grande, tá, em relação a isso, em relação a aplicações sobre genes de plasmídios. O número de plasmídios dentro de uma célula ele é bem variável e eles não são visíveis na microscopia nem eletrônica, por eles estarem muito dispersos dentro do citoplasma bacteriano. E o número é variável por causa de várias características, como peso molecular, como capacidade da própria célula de receber esse plasmídio, incompatibilidades, enfim, várias características que a gente já vai estudar também. Então, os ribossomos, eles estão em grande número no citoplasma das células, dando a elas uma aparência granular quando você vai olhar no microscópio eletrônico. Já que elas não estão ligadas a nenhuma membrana, estão bem espalhados, então vai ter essa aparência granular. Os ribossomos, eles são constituídos por duas subunidades, a 30S e a 50S. Mas quando elas vão fazer a síntese de proteínas, elas vão formar uma partícula ribossômica completa, formando o 70S.
E o conjunto dos diversos ribossomos, que durante a síntese proteica vão estar ligados a uma molécula do RNA mensageiro, então esse conjunto vai receber o nome de polissomo. Quanto aos grânulos de reserva, que são visíveis ao microscópio óptico, as células procariotas, elas não apresentam vacúolos, mas sim elas acumulam substâncias de reserva sobre a forma de grânulos constituídos de polímeros insolúveis. E são muito comuns os de glicose, por exemplo, como o amido e o glicogênio, ácido beta-hidroxibutírico e fosfato em forma de polifosfatos. Esses grânulos, eles então podem ser visualizados, como eu falei antes, com algumas colorações no microscópio óptico. Os grânulos de polifosfato têm uma característica interessante no gênero da Corynebacterium, que ele faz grânulos de volutina ou granulações metacromáticas. O que significa isso? Que eles fazem metacromacia. Isso é que você cora com um corante e ele vai se corar de uma outra cor diferente da cor do corante que você utilizou. Em relação aos esporos, que são formas de resistência, são, por exemplo, alguns gêneros como bacilos e clostrídeos que são capazes de dar origem a essas formas de resistência chamadas endosporos. É uma forma da célula formado no interior da célula vegetativa, que ela é altamente resistente ao calor, à dessecação e a outros agentes físicos e químicos. E são capazes de permanecer em estado latente por longos e longos períodos antes de germinar. E quando eles germinam, vão dar origem a uma nova célula vegetativa e começa toda a sua vida novamente. A esporulação, quando é que ela acontece? Quando faltam nutrientes, quando estão escassos, principalmente quando faltar carbono e nitrogênio. Então, temos dois processos importantes, que é a esporulação, a formação do esporo e a germinação. Então, a esporulação ela vai começar dentro da célula, então aqui só temos uma representação gráfica, já vou falar de todas essas etapas, onde ela vai segregando todas as partes até tomar conta da célula, a célula acaba morrendo e libera esse esporo no meio ambiente, né, onde ela se encontra. E a germinação seria o contrário, é o esporo que está no meio ambiente, que quando então tem condições, todas as condições estão aptas para a célula vegetativa poder sobreviver, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer a lise de dentro para fora, já vou explicar, e vai fazer a germinação e começa toda a vida da célula vegetativa novamente. Então, como é que é o processo de formação do esporo? Ele compreende várias etapas. Inicialmente, ocorre a divisão do material genético e vai iniciar com uma espécie de dupla invaginação da membrana citoplasmática que finaliza por segregar uma parte, uma porção do citoplasma da célula vegetativa. Essa porção ela é denominada de cerne ou protoplasto do esporo e é uma cópia completa da própria célula, né, com todo o seu material genético, ribossomos, todos os componentes que são necessários para a produção de energia e para a sobrevivência e para todas as atividades somáticas da célula. E após a formação, então, do cerne, aí vai ser sintetizado o quê? A parede, o córtex, a capa e o exospóreo. A parede é o quê? É a camada mais interna do esporo, envolve a membrana citoplasmática e contém o peptidoglicano normal e forma a camada do peptidoglicano da célula vegetativa por ocasião da germinação. O córtex é a camada mais espessa do esporo, é um tipo especial de peptidoglicano que tem um menor número de ligações entre as cadeias peptídicas. Isso é muito importante porque ele é sensível à lisocima e isso tem um papel essencial, um papel chave na germinação do esporo, quando ele vai então liberar a célula, né? Então morre o esporo para liberar a célula novamente. A capa é a camada rígida composta por uma proteína semelhante à queratina e é bem rica em ligações SS. O exospóreo é uma membrana lipoproteica e também contém aminoácidos. A liberação do esporo ele vai acontecer, como vimos na figurinha, quando acontece a lise celular né, da célula vegetativa que produziu o esporo, então ela morre e vai liberar o esporo no meio ambiente. E aí,
vai ter uma grande resistência dos esporos a esses agentes químicos por causa da impermeabilidade da capa proteica e da sua resistência ao calor está relacionada ao estado da desidratação do cerne e também ao alto grau que ela tem, um teor bem alto de dipicolinato de cálcio, que vai estar presente em toda a camada, né, que envolve o cerne. E esse dipicolinato de cálcio não é encontrado na célula vegetativa, ele é apenas produzido, sintetizado no processo da esporulação. E em algumas bactérias que produzem esporos, elas, durante esse processo, elas vão produzir enzimas, exotoxinas e alguns antibióticos, mas só durante a fase da esporulação. Tem um exemplo interessante que é a enterotoxina produzida pelo Clostridium perfringens, que ele provoca, dentro de várias coisas que ele produz, né, como celulite, né, enfim, outras coisas, quando ele está no nosso intestino, ele vai produzir essa enterotoxina e vai produzir uma intoxicação alimentar no ser humano. E só é produzida por essa bactéria quando está esporulando dentro do intestino. E a germinação, como a gente viu na outra figurinha também, ele tem início quando? Quando tem as condições para que a célula vegetativa consiga, então, sobreviver, e vai ter início com a lesão da capa. Lembra que eu falei do peptidoglicano, que tinha menos ligações, que então era sensível à lisocima? Então, essa lesão da capa é causada por agentes físicos ou químicos, né, que vai fazer a ativação e continua com uma substância efetora que se fixa aos receptores que estão presentes no esporo, ativando essa autolicina que vai degradar o peptidoglicano do córtex. Bom, eu vou contar um exemplo aqui de Clostridium botulinum. Então, o Clostridium ele vai estar no meio ambiente, os esporos, e várias situações podem ocorrer. Por exemplo, eu coloquei ali uma linda abelhinha, né? Então, essas abelhas andam por aí, mas nenhuma delas lava nem as patinhas, nem a bundinha, nem nada. E elas carregam o pólen para lá e para cá, fazendo seu lindo trabalho e produzindo mel. Só que com isso, elas carregam também os esporos, tanto de Clostridium botulinum como de qualquer outro, por exemplo, Clostridium tetani também. Então, elas vão carregar isso para a colmeia. Dentro da colmeia, elas vão produzir mel. E esse mel ele pode vir a ter esporos bacterianos de Clostridium botulinum. Por isso que não se deve dar mel a crianças de até 2 anos. Por quê? O que vai acontecer? Assim como eu falei antes do Clostridium perfringens, no corpo do bebê, que ele é muito pequenininho, 1 ou 2 ou 3 esporos que vão entrar, ele vai desencadear, vai haver a produção da toxina botulínica, essa neurotoxina, que pode vir então a dar a doença do bebê mole. Bom, o Clostridium em si, esse gênero, compreende mais de 60 espécies e muitas estão relacionadas com doenças específicas, outras com infecções diferentes, de diferentes órgãos e tecidos. Tá? Por exemplo, ali tem uma mãozinha, né? Então, por exemplo, você foi ali, tá na rua, no mato, em qualquer lugar, se machucou, poderia se contaminar com o Clostridium tetani também, não apenas com o botulinum. E o tetani, ela tem uma a característica dele é que tem um esporo terminal que vai lhe conferir uma forma de raquete. E são 10 tipos conhecidos, né, de antígenos flagelares, que têm interesse, por exemplo, clínico ou epidemiológico para fazer a sua identificação. No caso do tetani, é uma neurotoxina também extremamente potente, e se calcula que a dose letal para o homem seja menor que 0,0001 miligrama. O tétano é basicamente uma intoxicação e a infecção, embora necessária para a produção da toxina, ela é necessária que ocorra essa formação da toxina, né? E às vezes passa desapercebida um ferimento ou uma inoculação. E o período de incubação do tétano dura em média mais ou menos de 1 a 4 semanas. O Clostridium botulinum também pode crescer em ferimentos, de um modo bem semelhante ao Clostridium tetani, causando, então, uma doença igual ao tétano ou igual à gangrena gasosa. Então, não é raro também que podem acontecer episódios de botulismo em ferimentos. Ali, a terceira linha tem uma galinha ciscando. Então, o que é isso? É a mesma coisa. A galinha vai ciscar qualquer coisa e dentro disso ela pode vir a ciscar
esporos de Clostridium botulinum. Então, essa galinha ela vai desenvolver a doença do botulismo, fica a doença da galinha do pescoço mole. Essa galinha tem que ser sacrificada, não pode ser consumida, porque nela vai haver produção de toxina botulínica. Então, temos basicamente 3 formas clínicas de botulismo, né? Então, a de ferimentos, a do bebê. Bom, a da galinha tudo bem que seria junto com, podemos comparar com o bebê ou com intoxicação alimentar, que seria a terceira forma. Então, a ingestão da toxina preformada em um alimento é a mais comum e a mais perigosa. E também calcula-se que a dosagem fatal para o homem, letal, seja de 0,0001 miligrama. São várias toxinas botulínicas, mais de 7 tipos conhecidos, e o que acontece no processo? Começa a dar uma paralisia flácida. Acaba sendo fatal pela falta de acetilcolina nas placas motoras das fibras musculares. Então, parece que das 4 toxinas botulínicas, a mais ativa contra o homem é a neurotoxina A, que é a mais potente, que tem essa dosagem que eu falei agora há pouco. Mas, então, começa ao contrário do tetane, que vai levar a uma morte por uma paralisia rígida. Então, as duas acabam levando à falência da mesma forma, só que uma por uma paralisia rígida e a outra por uma paralisia flácida. Então, pensando em relação ao controle neurológico dos músculos, que vão, por exemplo, elevar ou baixar o antebraço. No indivíduo normal, então, os impulsos que excitam o neurônio motor determinam a contração do bíceps e, ao mesmo tempo, o relaxamento do tríceps, certo? Então, a contração do bíceps se deve ao quê? À liberação da acetilcolina no nível da junção neuromuscular. Na junção neuromuscular do tríceps, não há liberação de acetilcolina, porque há liberação de glicina pelo nervo inibitório, junto com na sinapse no neurônio motor, que vai bloquear a transmissão dos impulsos gerados no receptor tríceps sensível ao estiramento. Não havendo a liberação da acetilcolina, o tríceps não se contrai. Agora, a toxina botulínica, ela vai inibir a liberação da acetilcolina nessa junção neuromuscular. Então, vai gerar o quê? Uma paralisia flácida. E a toxina tetânica, por exemplo, ela vai inibir o quê? A produção da glicina, gerando uma paralisia espástica pela contração dos dois músculos. Bom, continuando com os esporos, então, em relação à localização da célula, é importante para a identificação das espécies dentro, por exemplo, do mesmo gênero. Então, eles podem ser deformantes ou não deformantes, central, subterminal ou terminal. Então, existem o central não deformante e o central deformante. O deformante subterminal e não deformante subterminal, e o terminal deformante e não deformante. Como, por exemplo, eu falei antes do Clostridium tetani, que era terminal deformante, parecendo uma raquete de tênis. Então, aí está um esquema, e já vou mostrar agora no próximo slide uma fotografia eletrônica. E à esquerda temos, então, uma fotografia eletrônica de um esporo central, não no caso do tetani, né, que é a raquete de tênis. No início da aula mostrei um do Bacillus tetanis também, que era terminal deformante. E aqui temos uma imagem de uma célula vegetativa contendo o endosporo terminal não deformante e o processo de formação do esporo. Então, são 3 fotos, né, numa sequência dessa formação. Bom, eu vou deixar uma tarefinha aqui para vocês. Eu quero que vocês façam exemplos de bactérias, pode ser gêneros, monotríquias, peritríquias, anfitríquias e lofotríquias. E que também façam uma representação de parede celular de gram positiva e gram negativa. A bibliografia utilizada, então, nessa aula está ali no slide. Não coloquei ano porque existem várias edições e vocês podem usar, que mais ou menos todas elas estão bem dentro dessa parte de morfologia, ok? Bom, essa foi a aula de morfologia.
Agradeço a sua atenção e agora vou deixar momentos extras, algumas fotografias de coisas que já vimos durante toda a aula, mas só para fixar. Então, deixei para frente algumas para vocês fixarem, gravarem, né, mais exemplos daquilo que nós já vimos durante o vídeo. Aqui, então, algumas imagens sobre a inserção do flagelo. Reparem que parece mais um equipamento, né? Podemos até comparar com inserção com amortecedores de pontes. Temos aí alguns exemplos de atríquias, monotríquias, anfitríquias, lofotríquias e peritríquias. Eu quero então dar tarefa os gêneros, né? Só para vocês olharem algumas fotografias com mais detalhe. Aqui temos, achei bem bonitas essas fotos com fímbrias e flagelos para vocês gravarem bem as diferenças de uma e de outra, para não confundirem nem as funções nem o que é o que. Aqui então algumas imagens de cocos, de diplococos, streptococos, estafilococos e sarcinas. Essa é uma microfotografia de sarcina, bem legal, microfotografia eletrônica, dá para ver os cubinhos. Aqui nós temos bacilos e os pseudoarranjos de diplobacilos e streptobacilos. E nesse próximo slide, o último slide, temos os Vibrium, espirilos e espiroquetas. Então, tudo é a mesma coisa, são todos espirilos, né, na realidade. Para vocês verem diferenças em relação à amplitude, tamanho, comprimento. Até a próxima aula.